Entre vós há alguns que não creem. Temos escutado o capítulo 6 do Evangelho de João nas missas dominicais das últimas semanas. E ao final do capítulo, desse que estamos lendo, vemos os discípulos expressarem a dificuldade em acolher e viver o que Jesus ensina, dizendo: é uma palavra dura, uma palavra difícil. E com isso, eles murmuravam entre si. Diz o texto de hoje que Jesus sabia perfeitamente da existência de discípulos que não tinham fé suficiente para praticar tudo aquilo que ele ensinava. E por isso Jesus faz uma pergunta: vós também quereis ir embora? Muitos que escutavam Jesus acabavam se afastando, porque se viam incapazes de praticar o que ele ensinava, e não tinham abertura de coração para crer naquilo que ele ensinava. Por isso Jesus direciona a sua palavra agora àquele grupo pequeno que o acompanhava, e pergunta: vós também quereis ir embora? Simão Pedro, ele toma a palavra e responde: Senhor, a quem iremos? Se formos embora, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Onde iremos escutar uma palavra tão forte como a tua palavra? Dizia Pedro. E Jesus, com parábolas, ele tenta facilitar a compreensão do que ele ensina, mas não ameniza ou relativiza as exigências da palavra. Ele diz, e disse várias vezes, que a palavra é difícil, que a porta é estreita, que é preciso carregar a cruz, que é preciso fazer renúncias. E muitos querem estar perto de Jesus sem renúncia, sem cruz, com porta larga. Por isso que muitos acabam se afastando. Ensina o Papa Bento XVI, ensinou no Ângelus, na reflexão de Ângelus de 2009. Jesus não se contenta com uma pertença superficial e formal. Então, uma pertença superficial, Jesus não se contenta, diz o Papa. Não lhe é suficiente uma primeira entusiasta adesão. É comum, as pessoas fazem um encontro, participam de um retiro, de um momento de oração, e as pessoas vêm num entusiasmo grande, que às vezes não dura um mês. Diz o Papa, não basta esse entusiasmo. Ao contrário, é necessário participar toda a vida, no seu pensar e no seu querer. Toda a vida em função de ouvir a palavra, guardá-la no coração, buscar entendê-la e levá-la para a vida. E empenhar toda a vida nesse esforço de acolhimento e de prática da palavra. Amanhã teremos nossa caminhada das famílias. E o texto de Efésios, capítulo 5, que foi o que nós escutamos na segunda leitura, ele fala às esposas, mas ele dá muita ênfase aos esposos. Disse assim um texto: maridos, amai as vossas mulheres. E disse ainda o como o marido deve amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor do homem pela mulher precisa ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja, que é um amor de entrega, de oferta total da vida. E diz ainda a palavra:
aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Ele continua, porque os dois são uma só carne. Amar a sua esposa é amar a si mesmo. E esse amor que oferta a vida até o limite das forças. Se vocês, homens casados, querem entender o quanto de amor tem que ter por suas esposas, coloque diante de seus olhos o crucificado. Olha para o crucificado. E olhando para o crucificado, você, esposo, vai entender como você é chamado a amar a sua esposa. Consciência de ser uma só carne não anula a individualidade, porque vemos as pessoas colocarem muita ênfase na individualidade. É comum, toda hora escutamos alguém falar, eu preciso daquilo outro, eu preciso, é necessário. Não anula a individualidade, mas supera a individualidade pela compreensão do efeito da graça de Deus que une profundamente um casal por meio do sacramento do matrimônio. Eu continuo sendo um indivíduo, mas quando eu procuro compreender a graça do sacramento, eu percebo que permaneço um indivíduo, mas sou chamado agora a superar a dimensão individual para viver uma dimensão de casal, de família. É certo que todos colaboram para a felicidade de uma família, mas é certo também que muitas famílias não são felizes, pois os maridos não aprenderam a amar como Cristo. Vou repetir. Quando uma família não é feliz, não existe um único responsável. Todos são responsáveis. Todos precisam cooperar para a realização e para a felicidade de uma família. Mas, muito frequentemente, quando uma família não é feliz, tem ali um homem que não sabe, que não aprendeu, e talvez não queira aprender, e talvez não esteja aberto a aprender a amar como Cristo ama e amou a sua igreja. Um amor de oferta, de doação, de entrega total. Por isso, maridos, amem suas esposas, sacrifiquem-se por elas, e assim estabeleça um sólido alicerce para a tua família, amando e se oferecendo e se sacrificando pela sua esposa. Mas nesse final de semana também evidenciamos o domingo do leigo e de todos aqueles que atuam na igreja como os catequistas e também na sociedade como sal da terra e luz do mundo. E vejam que escutamos na primeira leitura de Josué, capítulo 24. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Reparem algo interessante nessa leitura. Percebam que o povo, ele estava dividido em seu comportamento. Tinha uma vida dupla. Não serviam apenas a Deus. Eles tinham vários deuses. E se corrompiam com vários deuses. E aí, então, Josué questiona o povo com as seguintes palavras: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei então a quem quereis servir. Talvez aqui na Assembleia tenhamos pessoas também com vidas duplas. Pessoas que não conseguem ter o seu coração todo voltado para Deus. E acabam colocando em pé de igualdade com Deus e com sua fé tantas coisas. E muitas situações coloca Deus e a fé abaixo de outras tantas coisas.
Isso é uma pessoa dividida. E essa palavra de Josué não foi apenas para o povo do seu tempo, mas é uma palavra direcionada a você e a mim também. Se vos parece mal servir a Deus, porque a impressão que eu tenho, que para muitas pessoas, elas não querem servir a Deus, não se agradam de servir a Deus, parece que é um peso e um fardo servir a Deus. Então, se vos parece mal servir a Deus, e por isso que você, tantos anos na igreja, não se coloca à disposição, a quem, então, irei servir? Se não pode servir a Deus, vai servir a quem? Se tantos anos na igreja você não aprendeu, não se dispõe a servir a Deus, vai servir a quem? Diz o texto, escolhe hoje a quem quereis servir. Parece que Josué diz, sai de cima do muro, toma uma decisão, muda o teu comportamento. Eles reafirmaram um compromisso de fidelidade para com Deus, recordando tudo que receberam das mãos de Deus. Você que está aqui hoje, tem convicção da ação providente de Deus na tua vida? Talvez falte, talvez a falta de generosidade no serviço a Deus, à igreja e aos irmãos, se dê por não perceberem ou por terem esquecido quanto Deus já vos ofereceu, quanto Deus já vos deu. Talvez a dificuldade dessa percepção, ou talvez o esquecimento disso, leve tantos a acabarem colocando tantas coisas acima de Deus. Você consegue perceber ou recordar a bondade de Deus na tua vida? É uma pergunta para você, individualmente. Você consegue perceber ou recordar a bondade de Deus na tua vida? A gratidão, ela precisa nos conduzir à vida ofertada em serviço. Foi a resposta do povo. Eles olharam para trás e recordaram tudo que Deus havia feito. E por isso eles responderam, serviremos ao Senhor. Com o coração agradecido, diziam, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor com o coração agradecido por tudo que receberam de Deus. Se você consegue ter gratidão a Deus, então por que você não serve a Deus? Por que coloca tantos limites, tantos empecilhos, mede tanto aquilo que você oferece a Deus? Ou te falta gratidão? Ou o que mais te falta para que você possa ofertar a tua vida a Deus? Nós estamos aqui diante de Deus e diante da palavra dele. E deve ter pessoas com fé frágil e dificuldade de entender e acolher a palavra de Deus de modo integral. Mas tenha ao menos boa vontade e diga a Deus, eu tenho a cabeça dura, me ajude, faça crescer a minha fé. Talvez possa ser a oração de muitos de vocês hoje. Reconhecer perante Deus, Senhor, eu tenho a cabeça dura, eu tenho dificuldade para entender, assim como seus apóstolos, mas me ajuda a crescer na fé. Não permita que eu me afaste de ti, como tantos já se afastaram, porque não conseguiram acolher a tua palavra, não conseguiram abrir mão e renunciar o que era preciso ser renunciado.
Mas, Senhor, não permita que eu me afaste. Diga a Deus na tua oração, com as tuas palavras, não permita que eu me afaste de ti, Senhor. E pode continuar dizendo para Deus, Senhor, me ajude a acolher a tua palavra, que é palavra de vida e palavra que transforma a vida. E que a tua palavra venha transformar a minha vida, venha transformar a minha mentalidade e venha transformar o meu comportamento. Só uma pessoa humilde e pequena diante de Deus é capaz de rezar pedindo a Deus, venha transformar a minha vida. Venha mudar a forma como eu entendo a vida. Venha modelar todo o meu comportamento. Palavra de vida é isso. É uma palavra que nos transforma. Uma palavra que reorienta a nossa rota. Quando colocamos lá no aplicativo, né, do carro, e aí vamos seguindo e fazemos um caminho diferente do que ele estava propondo, aí vem reorientando a rota. A palavra de Deus precisa reorientar a rota de muitas pessoas. Talvez precise reorientar a tua rota. Permita que a palavra dele não seja infecunda. Escute, acolha e seja conduzido por ela a uma vida que agrade a Deus, a uma vida de serviço, a uma vida que te prepare para o céu por meio da santidade. Assim seja. Amém.